Combata a violência racial. Entre 2007 a 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O total de mortos é maior do que o da Síria, país que enfrenta há 7 anos uma guerra civil e que, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas, contabiliza 500 mil mortos. Portanto, não surpreende que o tema de segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições. Mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. O Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas. Entre 2006 a 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, brancos, amarelos e indígenas diminuiu 6,8%, enquanto no mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, o que evidencia que está em curso o genocídio da população negra, sobretudo jovens. Infelizmente, o assunto só ganha destaque no debate público quando um caso muito violento chega aos noticiários, como o brutal assassinato de Evaldo dos Santos por agentes do Exército no Rio de Janeiro. No dia 7 de abril de 2019, o carro em que Evaldo e sua família estavam foi alvejado por militares. Inicialmente, divulgou-se que foram disparados 83 tiros, mas o total chegou a 257. Na época, muitas pessoas se manifestaram diante desse absurdo. O que muitas dessas pessoas talvez ignorem é que esse não foi um caso isolado. Ele integra uma política de segurança pública voltada para a repressão e o extermínio de pessoas negras, sobretudo homens. Na maior parte das vezes, o judiciário é uma extensão da viatura policial. Não se exige uma investigação detalhada nem se admite o contraditório para quem é acusado pela seletiva do sistema. No entanto, mesmo com tantos casos comprovados de abuso policial que resultam em prisões descuidadas e injustas, a naturalização dessa violência levou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a ter como súmula. Isto é, uma decisão que, de tantas vezes proferida, se torna um entendimento cristalizado. Admitir como elemento suficiente para a condenação apenas a palavra dos policiais que efetuaram a prisão. A conhecida súmula 80 reflete um entendimento comum a todos os tribunais do país. Segundo um estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, entre março de 2016 e janeiro de 2018, os policiais foram as únicas testemunhas em 71,14% dos processos envolvendo tráfico. Não se trata aqui de dizer que nenhum policial é digno de crédito, porém, um julgamento não pode se pautar única e exclusivamente pela palavra de quem prendeu, pois se corre o risco de tornar o policial juiz e carrasco do caso. Historicamente, o sistema penal foi utilizado para promover um controle social, marginalizando grupos considerados, aspas, indesejados por quem podia definir o que é crime e quem é o criminoso. No Brasil, foram várias as legislações que visavam criminalizar a população negra, como a Lei de Vadiagem, de 1941, que perseguia quem estivesse na rua sem uma ocupação clara justamente numa época de alta taxa de desemprego entre homens negros. Hoje, a chamada, aspas, guerra às drogas serve como pretexto para uma guerra contra a população negra. O tema se tornou ainda mais urgente após a Lei nº 11.343 de 2006, que estabeleceu uma diferenciação subjetiva entre traficante e usuário, o que teoricamente parecia ser um avanço, na verdade contribuiu para a explosão da população carcerária. Isso porque quem define quem é traficante e quem é usuário é o juiz, o que é feito muitas vezes com base na discriminação racial. Em 2015, um homem negro teve sua condenação a 4 anos e 11 meses de prisão pelo tráfico de 0,2 gramas de maconha mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ele já havia sido julgado por um juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exemplo é ilustrativo da produção em massa de uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas. Estão presos, na verdade, por sua cor. O critério subjetivo acentua e já aprofunda a discriminação racial. Para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares, como ocorre nas periferias. Há, portanto, um contexto de criminalização da pobreza. Sabemos que hoje 2 em cada 3 presos no Brasil são negros. Sabemos também que o tráfico lidera as tipificações para o encarceramento. 26% dos homens estão presos por tráfico, chegando a 62% no caso das mulheres. Também vale destacar que em 15 anos a prisão de mulheres aumentou 567,4%. Segundo o relatório Mulheres em Prisão, enfrentando a invisibilidade das mulheres submetidas à justiça criminal, desenvolvido pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, 68% das encarceradas são negras. A maioria é mãe, não possui antecedentes criminais e tem dificuldade de acesso a empregos formais. Como afirma Carla Cotirene em sua dissertação de mestrado, Ó Pai e Prezada, racismo e sexismo institucionais tomando bonde no conjunto penal feminino de Salvador, a prisão precisa ser analisada na contemporaneidade sobre alicerces intersecciais de raça, classe e gênero. A Cotirene identifica, na perspectiva das mulheres, um aspecto de sexismo e racismo institucionais em concordância com a inclinação observada da polícia em ser arbitrária com o segmento negro sem o menor constrangimento, de punir os comportamentos das mulheres de camadas sociais estigmatizadas como sendo de caráter perigoso, inadequado e passível de punição. Ainda segundo o relatório Mulheres em Prisão, o Poder Judiciário brasileiro prende essas mulheres sem oferecer medidas alternativas. A feminista e militante antiproibicionista e antipunitivista Juliana Borges, tomando como base o trabalho da pesquisadora e advogada Luciana Boatê, denuncia violências de direitos humanos contra essas mulheres. No caso das mulheres, é muito comum o relato de buscas e abre aspas, apreensões, invasões sem mandato de busca em seus domicílios, tortura e humilhação para obter informações que sequer elas têm conhecimento, relatos de prisão pela proximidade com algum familiar envolvido com o tráfico, prisões quando transportando pequenas quantidades, sendo que muitas são intimidadas a fazer isso. A imensa maioria dessas mulheres é ré primária, ou seja, jamais teve passagem pelos registros policiais. Como diz a advogada estadunidense Michelle Alexander, a confusão da negritude com o crime não ocorreu naturalmente. Ela foi construída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como Guerra às Drogas. Essa confusão serviu para fornecer uma porta de saída legítima para a expressão do ressentimento e do ânimos antinegros. Uma válvula de escape conveniente agora que as formas explícitas de preconceito racial estão estritamente condenadas. Na era da neutralidade racial, já não é permitido odiar negros, mas podemos odiar criminosos. Na verdade, nós somos encorajados a fazer isso. Há vários textos para se aprofundar no debate sobre segurança pública, política de drogas e antipunitivismo. O tema é complexo, porém é essencial para entender a realidade do país, especialmente quando temos elementos que indicam que está ocorrendo um genocídio da população negra. Numa sociedade violenta como a nossa, é natural sentirmos medo, em especial dessa violência generalizada que o próprio Estado promove, e por isso devemos denunciar a violência policial. Porém, é muito triste constatar que, por outro lado, o Brasil é o país onde mais morrem policiais. A maioria deles vem da classe trabalhadora, muitas vezes dos mesmos lugares onde jovens negros estão sendo assassinados. Se a polícia é o braço armado do Estado opressor, é também um dos lados que cai com essa guerra.
Como já afirmou a socióloga Denise Ferreira da Silva, o assassinato dos jovens negros deveria criar uma crise ética na sociedade brasileira. No entanto, não há revolta com tanto sangue derramado, enquanto há enorme comoção na mídia quando a violência tira a vida de uma pessoa branca. Devemos nos perguntar por que não se dá o mesmo valor a essas vidas. Nos Estados Unidos, após a absolvição do policial George Zimmerman, que matou a tiros o adolescente negro Trayvon Martin, surgiu o importante movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Em 2014, o grupo ficou conhecido nacionalmente depois das manifestações contra os assassinatos dos jovens Michael Brown em Ferguson e Eric Garner em Nova York. Desde então, o movimento vem fazendo um trabalho de denúncia da violência policial, questionando políticos e incitando o debate público. No Brasil, existem vários movimentos e organizações engajadas em questionar o modelo punitivista e em combater abusos por parte do Estado, como a Iniciativa Negra, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, o Projeto Movimentos, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros. Há várias maneiras de apoiar o trabalho dessas pessoas, quer seja financeiramente, divulgando as iniciativas ou comparecendo a eventos e manifestações. Sejamos todos antirracistas. Perceber-se criticamente implica uma série de desafios para quem passa a vida sem questionar o sistema de opressão racial. A capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo estando em todos os lugares, é intrínseca a ele. Acordar para os privilégios que certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios de percepção podem transformar situações de violência que antes do processo de conscientização não seriam questionadas. Este pequeno manual serve, assim, como um guia para adentrar debates complexos e com desdobramentos diversos. Esta leitura pretende refletir na tomada de atitudes antirracistas, sobretudo para quem busca uma postura ética em sua existência. Claro que há diferentes modos de percepção dos temas aqui tratados, assim como ocorre com o movimento feminista. O movimento negro não é homogêneo e tem profundas discordâncias internas, portanto, este manual está longe de querer esgotar qualquer assunto. Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades, e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não os reproduzir. Este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.